Olá, começa agora o Em Dia com a Saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Um espaço para falarmos sobre saúde física, mental e emocional. Tudo isso por meio de entrevistas com profissionais das mais diversas áreas da saúde. Hoje vamos falar sobre gravidez precoce e tardia. Acompanhe as entrevistas do nosso programa, porque a partir de agora você vai ficar em dia com a saúde. Gerar uma vida é uma grande responsabilidade. Muitas são as modificações no corpo da mulher. E para receber essa nobre função, é preciso se preparar para essa missão tão importante. Mas a gravidez precoce ou tardia exigem cuidados especiais. E para saber que cuidados são esses, eu converso com o ginecologista Eduardo Figueiredo. Obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui no Em Dia com a Saúde, doutor. Eu que agradeço, Luciana, a oportunidade da gente conversar com os nossos telespectadores sobre esse tema. Doutor, antes de começar uma gravidez, quem quer engravidar precisa passar por quais exames, por quais consultas para ter uma gravidez mais saudável? Bom, o ideal é que se faça o que a gente chama de atendimento pré-concepcional, né? Então, a partir do momento que a pessoa se programa para engravidar, ou seja, no momento que ela deixa de usar os métodos anticoncepcionais, a partir daí ela deve consultar o médico para que seja feito alguns exames, para que seja feita alguma prevenção de certas deficiências. Então vai se investigar se ela tem alguma anemia, se ela tem deficiência de algum nutriente, para que a gente possa começar a repor. Você vê a questão do ácido fólico. O ácido fólico, ele só tem benefícios se ele começar a reposição 3 meses antes da gravidez. Então, tomar ácido fólico depois que já está grávida, isso não vai mudar a questão de malformação do bebê. Tem que tomar antes. Então, infelizmente, a grande maioria das pessoas que engravida sem esse planejamento. E que aí aumenta, então, o risco de ter alguma intercorrência durante a gravidez. E essa deficiência de ácido fólico é a principal causadora de má formação fetal? A deficiência de ácido fólico, quando não corrigida, ela pode aumentar o risco de malformações do tubo neural, que a gente chama de espinha bífida, né? Então são malformações neurológicas que podem prejudicar a vida desse bebê no futuro. Doutor, essa ausência de suplementação, não só de ácido fólico, também pode causar abortos? Sim, a gente sabe que quanto mais o organismo estiver preparado para engravidar, melhor. Melhor vai ser o resultado dessa gravidez. Quando a gente fala de resultado da gravidez, a gente quer o quê? Mãe e bebê saudáveis ao final, né? Então, o ideal é que haja uma preparação com pelo menos 3 meses de antecedência para que esse organismo fique o mais preparado possível para receber essa gravidez. E mesmo com essa preparação, é possível que aconteça um aborto espontâneo. É mais comum do que a gente imagina ou são casos mais isolados? Muitas gravidezes terminam em aborto e, na maioria das vezes, a gente não consegue determinar uma causa. Podem ser malformações fetais graves, incompatíveis com a vida, mas pode ser também deficiência hormonal, pode ser uma deficiência da musculatura do colo uterino, enfim, vários fatores e muitas vezes a gente não consegue identificar a causa do abortamento. A prática de atividade física, de alimentação antes da decisão de engravidar são estratégias necessárias para uma boa formação fetal e para uma boa gravidez? Sem dúvida, quanto mais o seu organismo estiver preparado, quanto mais corrigir todas essas deficiências, controle do peso, controle da pressão, controle do diabetes, tudo isso ajuda numa gravidez mais saudável e, como eu falei, vai ter um resultado muito melhor. Hoje, doutor, as mulheres estão adiando o sonho da maternidade, né? Vão fazer doutorado, mestrado, fazem um outro curso superior, né? E é natural hoje na nossa sociedade deixar a gravidez para mais tarde. Mas existe uma idade ideal? Ah, sem dúvida. O que acontece? A idade ideal em termos biológicos para a gravidez é de 18 a 28 anos.
Essa fórmula funcionava muito bem há 100 anos atrás, no tempo da nossa bisavó, né, que casava com 14, 15 anos de idade e dos 18 aos 28 estava tendo seus filhos na idade biologicamente ideal. Mas o mundo mudou, o papel social, o papel familiar da mulher mudou e hoje a mulher assume muito mais protagonismo no mercado de trabalho, né, como você falou, na questão de formação, de graduação, de pós-graduação, e é exatamente dos 18 aos 28 anos ela está fazendo o seu curso superior, fazendo sua pós-graduação, investindo na carreira, o que leva muitas mulheres a adiar esse sonho da maternidade. Quando adia até os 30, 35 anos, o problema não é tão grande. A coisa começa a complicar realmente após os 40 anos. Nós falamos sobre a idade ideal para a gravidez, mas a gravidez na adolescência traz mais riscos? Em termos físicos, é um mito a gente pensar que a adolescente não está preparada para engravidar. O corpo feminino só engravida quando está preparado. Então, em termos físicos, em termos de complicações orgânicas, não tem um índice maior. É claro que uma gravidez aos 12, 13, 14 anos vai trazer um problema social, um problema familiar muito grande. Vai prejudicar os estudos dessa jovem, né? Vai prejudicar os seus sonhos, que a gente acabou de falar, a questão de toda uma formação, né? Então, mas em termos físicos, não. Enquanto o organismo não estiver preparado para engravidar, não engravida. No momento em que ele engravida é porque já está preparado. Mas é preciso também ficar um pouco atento à saúde mental dessa jovem mãe, porque é muita novidade, né? Início ainda de todo um processo de vida, de trabalho, de estudo. A saúde mental precisa de atenção? Sem dúvida. A adolescente ela é uma população vulnerável. A grande maioria das adolescentes que engravida não planejou. Existem algumas que já casaram e planejaram a gravidez e aí não tem essa questão. Mas a grande maioria, talvez mais de 90% das adolescentes que engravidam sem querer. E isso vai trazer um transtorno, que é um transtorno social, familiar, a falta de apoio do parceiro, que muitas vezes não assume, né, a responsabilidade, deixando isso tudo na conta da mulher. A questão familiar, ninguém estava preparado para aquela gravidez na família tão precoce. Então, todos esses transtornos. Isso pode, no final das contas, abalar essa saúde mental dessa gestante. É mais comum transtornos mentais na gravidez na adolescência do que na idade adulta. As famílias deveriam conversar um pouco mais sobre métodos contraceptivos, principalmente para adolescentes? Sem dúvida. O que acontece? Existe ainda aquela ideia de que se quer conversar sobre sexualidade, conversar sobre planejamento familiar, vai fazer um estímulo à sexualidade precoce dessas meninas, quando na verdade a informação é a base para toda essa questão do planejamento familiar. Existem estudos que mostram que quanto mais as meninas têm anos de estudo, quanto mais elas frequentam a escola, menos elas engravidam. Então eu sempre acho que a educação é a base de tudo. E essa educação tem que começar na família. Os pais não podem ter esse receio de conversar sobre sexualidade, de conversar sobre métodos contraceptivos com suas filhas. Isso tem que ser encarado de forma natural, isso tem que ser conversado, porque se ela não tem essa informação na família, ela vai buscar em outro lugar. E nem sempre de fontes confiáveis. Ela vai perguntar para a melhor amiga, ela vai perguntar para as colegas da escola, ela vai perguntar para alguém que nem sempre vai trazer uma informação confiável. E, em última instância, levar ao médico, procurar o ginecologista, porque se a mãe não sabe orientar, se o pai não sabe orientar, procurar uma orientação profissional. E quando deve ser essa primeira ida ao consultório de um ginecologista? E os pais podem participar dessa consulta ou deve ser algo entre o profissional e a paciente? Isso é muito interessante. A primeira consulta com o ginecologista ela deve ser feita quando aconteça algum problema ginecológico com essa jovem ou após o início da vida sexual, né? E essa é uma parte complicada, né? Existe aí uma população de meninas de 12 a 14 anos, mais ou menos, que elas estão completamente desassistidas, porque elas não querem mais ir no pediatra, porque elas já estão grandes demais, já são jovens, adolescentes que não querem mais ir ao pediatra, e também elas têm vergonha de ir ao ginecologista. Então elas ficam ali num limbo de forma
totalmente desassistida, né? Mas é importante sim, e em relação ao que você perguntou da presença dos pais, é uma questão de escolha da própria adolescente. A adolescente tem o direito de escolher se ela quer alguém acompanhando a consulta ou não. Se ela disser que quer entrar sozinha, ela tem o direito de consultar sozinha, né? E o médico vai manter o sigilo de tudo que for conversado ali, que é uma questão de segredo médico entre médico e paciente. Nós falamos um pouquinho sobre gravidez na adolescência, mas há também os casos de gravidez tardia. Queria que você falasse um pouquinho sobre os riscos dessa gravidez, mais para o futuro, dessa mulher que vai deixando um pouquinho mais adiante. Ok. O que acontece? A idade em si, ela não é um fator, ela sozinha não é um fator de risco. O que eu quero dizer com isso? A mulher de 40 anos, quando ela engravida, só por aí não é uma gravidez de risco. Existe um risco maior de se tornar uma gravidez de risco. E muitas vezes a gente lê as coisas na internet e aí até se apavora. Quando diz assim, o risco de se tornar uma gravidez de risco é 3 vezes maior aos 40 anos. Nossa, o risco triplica, parece muita coisa. O que quer dizer com isso? O risco de uma jovem de 18 anos ter uma gravidez de risco é em torno de 5%. Aos 40 anos, esse risco aumenta para 15%. Então, multiplicou por 3. Aumentou? Aumentou, triplicou. Mesmo assim, ainda é um risco relativamente baixo. Se tem 15% de gravidezes de risco, tem 85% de gravidezes de baixo risco. Então, só pela idade não se torna uma gravidez de risco. Agora, é óbvio que aos 40 anos aumenta o risco de ter alguma intercorrência na gravidez, né? Então, vai ter mais hipertensão, mais diabetes, vai ter mais alterações placentárias que podem levar ao parto prematuro, crescimento intrauterino retardado, o bebê pode crescer menos, né? Então, risco maior de parto prematuro. Então, algumas alterações têm mais risco de acontecer. Mas cada situação contextual, né, tem uma situação muito específica. Uma mulher de 40, 42 anos que pratica atividade física, que se alimenta bem, tem uma saúde maravilhosa, pode ter uma gravidez mais tranquila do que uma com 18, mas que esteja com as taxas comprometidas? Sim. Um dos principais problemas que a fertilidade feminina enfrenta é a questão da obesidade, né? O sobrepeso e a obesidade, eles agem como um anticoncepcional natural. Dificulta a gravidez, dificulta engravidar e também dificulta o progredir dessa gravidez de forma mais tranquila. Então, uma das coisas, combater o excesso de peso, combater o estresse, fazer atividade física. Quanto mais o seu corpo funcionar bem, mais tranquila vai ser a gravidez. Se por escolha, não escolher essa gravidez, precisar ficar mais para o futuro, cuidar da saúde. Cuidar da saúde, combater o diabetes, combater a hipertensão, combater o excesso de peso, combater o sedentarismo, não fumar, não exagerar no álcool, né? Combater o estresse, né? Que um dos grandes problemas hoje de todas as pessoas é o estresse, a ansiedade. Há um número finito de óvulos, mas deixar de menstruar, deixar de ovular, há uma reserva ou não tem nenhuma relação? Infelizmente não. Como você falou, a mulher ela tem um estoque limitado de óvulos que ela já nasce com eles. E esses óvulos eles vão degenerando com o tempo. Então não tem nenhum jeito de preservar, a não ser o congelamento dos óvulos para uma futura fertilização in vitro. Mas de forma natural, para uma gravidez espontânea, não tem como fazer essa poupança de óvulos, né? Mesmo ficando sem menstruar, mesmo tomando anticoncepcional, os óvulos vão envelhecendo e vão degenerando. O certo é que em torno dos 44, 45 anos no máximo, essa reserva chega ao final e a mulher deixa de ovular e não consegue mais engravidar. E quais são os primeiros sintomas de que não está mais ovulando ou que isso está se aproximando de acontecer e que a mulher precisa ficar mais atenta? Existem algumas alterações hormonais que acontecem, que podem ser detectadas por exames de sangue específicos, né? A ultrassonografia também pode nos ajudar a detectar se essa mulher ainda está ovulando ou não. Mas basicamente a gente se orienta pela idade. Até mesmo os processos de fertilização in vitro, de reprodução assistida, eles só utilizam o óvulo da mulher até os 44 anos. A partir dessa idade,
não é recomendado mais que se use por causa também da questão de má formação fetal, que se torna muito grande a partir dessa idade, com o envelhecimento dos óvulos. Resumindo um pouquinho da nossa conversa, seja uma gravidez precoce ou uma gravidez tardia, ela exige um pouco mais de acompanhamento médico, mais idas ao ginecologista? Sim, o que acontece, a cada visita de pré-natal, essa mulher é reavaliada, toda gestante é reavaliada e aí ela permanece na categoria de baixo risco ou muda para a categoria de alto risco. Especialmente as adolescentes e principalmente as mulheres mais maduras, né? E isso é uma coisa interessante porque é até um paradoxo, porque hoje uma mulher de 40 anos é uma mulher jovem, é uma mulher que está ainda no auge da sua carreira profissional, como mulher, como a sua função social, é extremamente jovem aos 40 anos, mas a gente já se preocupa com a questão reprodutiva. Ninguém avisou a biologia, né? Ninguém avisou os ovários que o papel da mulher mudou socialmente e em termos familiares. Mas então é isso, a cada visita ao pré-natal, a cada visita ao obstetra, essa mulher vai ser reavaliada e aí se houver algum sinal de gravidez de risco, aí ela passa a fazer consultas mais frequentes, ela passa a fazer acompanhamento mais de perto para que a gente possa minimizar as consequências dessa gravidez de risco. Hoje tem se falado muito sobre a endometriose, também é um fator de risco? Ah, sim, a endometriose dificulta a gravidez, dependendo de onde estão os focos de endometriose, às vezes estão nos ovários, às vezes estão nas tubas. Quando estão nas tubas, a endometriose pode provocar obstrução dessas tubas, inviabilizando ou dificultando muito uma gravidez. Então esse é um outro aspecto que tem que ser visto. Quem tem endometriose tem que controlar, né? A gente sabe que não existe um tratamento definitivo para endometriose, mas existe controle. E o controle faz com que as lesões de endometriose diminuam bastante e aí diminuindo a chance de interferir numa gravidez no futuro. Doutor, miomas podem interferir também numa gravidez mais tranquila, aumentar o número de abortos? Com o passar do tempo, as mulheres vão tendo naturalmente miomas. Queria que você falasse um pouquinho sobre a relação de miomas e gravidez tardia. Os miomas, eles são tumores benignos que acontecem nas paredes do útero. Quando eles estão localizados mais para fora do útero, eles não trazem grande problema com a gravidez. Quando eles estão localizados mais para dentro, que deformam a cavidade uterina, eles aumentam e muito o risco de aborto, né? E como são tumores benignos, eles surgem ao longo da história de vida dessa mulher. Conforme os anos vão passando, aumenta a probabilidade dessa mulher desenvolver miomas. E aí vem de novo a questão da idade ideal. Dos 18 aos 28 anos é muito difícil uma mulher ter miomas. Passou dos 30, 35, se você for investigar com ultrassonografia, muitas mulheres têm miomas e nem sabem, né? Então, dependendo da localização e do tamanho desses miomas, eles têm que ser retirados antes da mulher pensar em engravidar. Melhor mesmo é procurar informação com profissionais igual o senhor, doutor Eduardo. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do programa, mas eu gostaria de perguntar se o senhor tem mais alguma consideração, alguma informação, sugestão para o nosso telespectador. Mais especificamente hoje, até nossa telespectadora. Eu acho sempre assim, que a gravidez é um momento muito especial na vida da mulher. A gravidez é para ser um momento tranquilo, um momento fisiológico, não é para ser um momento de doença. E eu acho que quanto mais planejada, quanto mais pensada e desejada a gravidez, melhor. Quando o casal planeja, quando o casal deseja aquela gravidez e se prepara para isso, exatamente procurando o obstetra com antecedência, procurando o médico, para que aquele organismo esteja preparado para a gravidez, é muito melhor. Aliás, isso serve para a nossa vida como um todo. Quanto mais a gente faz as coisas bem planejadas, aí normalmente as chances de sucesso são bem maiores. Sem dúvida, uma conversa muito esclarecedora. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Em Dia com a Saúde, doutor. Eu que agradeço. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. E a gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!